Bom, gente, muito obrigado. Eu prometo ser bastante rápido na minha exposição. Depois de tudo que a gente ouviu aí, eu peguei as duas últimas palestras, fiquei impressionado com a qualidade dos palestrantes. Estou até intimidado aqui em falar de um assunto tão, para muitas pessoas, não tão importante, para mim sim, que é a imprensa, que tem feito um papel tão relevante aí. E para mim foi uma satisfação também respirar um pouco esses ares de Brasília, né? Chegar a ver essa exposição linda. Eu já tinha acompanhado essa exposição em Lisboa, fiquei emocionadíssimo. E eu morei em Brasília durante 26 anos, em 2 temporadas. E engraçado, o Jorge estava me lembrando ali que o Público Brasil, sobre o qual eu vou falar, nós somos 6 jornalistas brasileiros e 4 de Brasília, com vivência em Brasília, né? O Felipe Varela nasceu em Brasília, a Ana Cunha nasceu em Brasília, eu morei 26 anos em Brasília e o Fernando Thompson também, quase 2 décadas de Brasília. Então a gente tem o DNA do jornalismo de Brasília, que a gente está trazendo agora para o público. Então, vou falar de um bebê que tem 2 meses e 12 dias. O Público Brasil é um veículo feito por jornalistas brasileiros. A gente está furando a bolha da imprensa. O Público, que é o maior jornal de Portugal, resolveu investir no Brasil e nos brasileiros. A gente tem uma comunidade aqui muito grande. São mais de 500 mil pessoas legalizadas, mais de 200 mil à espera de documentação. Temos pelo menos 200 mil lusos brasileiros e também brasileiros com outras nacionalidades. Então, aí a gente está falando de quase 1 milhão de pessoas, ou seja, quase 10% da população de Portugal. Então, essa foi a ideia de criar o Público Brasil e que tem como principal objetivo dar voz aos brasileiros que vivem em Portugal, que vivem na Europa e no mundo. Eu digo mundo porque em 2 meses e 12 dias nós já tivemos acessos em 161 países. Isso é muita coisa, isso mostra que a gente vivia num deserto de notícias aí para os brasileiros. Então a gente está fazendo o que a gente chama no público de literacia, né? Dando a informação, tentando educar. E a ideia de criar o Público nasceu há 1 ano de conversas de nós jornalistas sobre como nós, imigrantes, nos víamos na imprensa portuguesa. E sempre a gente comentava, sempre pelo lado negativo, muitas vezes. O imigrante sempre é visto pelo lado negativo. A gente mesmo está vivendo agora um conflito grande aqui em Portugal, né, de um imigrante de Cabo Verde que foi morto pela polícia numa perseguição bastante suspeita. Então, isso tem ocasionado movimentos aí nas ruas, ônibus e carros sendo queimados. Então, assim, é uma situação bastante triste o que a gente está vivendo e mostrando que ainda existe, ou melhor, que está se desenvolvendo aqui em Portugal um movimento de xenofobia muito grande. Então, qual é o papel do Público Brasil nesse sentido? É justamente dar voz e cara para todos nós imigrantes e mostrar que aqui nós somos protagonistas também nesse processo. Nós estamos contribuindo para o crescimento do país. Depois eu vou nessa minha explicação, nessa palestra aqui, eu vou mostrar alguns números, vou falar sobre alguns números e mostrar a importância nossa aqui para a conversa de criar o público, né? Estamos falando aqui de uma comunidade, né, que eu falei de 1 milhão de pessoas, e a gente acha que há 10 anos a população brasileira que vivia aqui era muito mal vista. A gente, se voltar no tempo, no início dos anos 90, teve o movimento das Mães de Bragança, que foi a primeira vez que Portugal saiu na capa da revista Time. E foi de uma maneira muito negativa, porque as mulheres de Bragança se revoltaram contra as mulheres brasileiras.
Infelizmente, esse estigma continua ainda hoje, não tanto quanto naquela época, mas ser mulher e brasileira aqui e em boa parte da Europa é um problema sério. Então, a gente também está dando voz às mulheres. Incrível, 80% dos empreendedores brasileiros aqui são mulheres. São elas que estão empreendendo, que estão gerando emprego. Das comunidades estrangeiras aqui em Portugal, a brasileira é a única em que as mulheres são maioria. Então, assim, é super importante mostrar o quanto essas mulheres não são o que a história diz, ou o que tentam dizer que são essas mulheres. Então, a gente está muito preocupado em mostrar. Bom, o público decidiu entrar nesse projeto, ele passou por uma consultoria do Financial Times, que mostrou que o caminho para o público continuar crescendo era o Brasil e os brasileiros. Incrível, o público já tem 11 mil assinantes brasileiros no Brasil, IP brasileiro. E o Brasil é o segundo mercado de acesso do público. Então, tinha tudo a ver criar essa publicação escrita em português do Brasil por jornalistas brasileiros. E é interessante também esse modelo de negócio que foi criado, porque ele é inovador. O público tem 51% do projeto e nós, jornalistas, temos 49%. Significa dizer que nós também somos donos do projeto. Então, nós somos aqui também empreendendo aqui em Portugal. E eu, por exemplo, para poder entrar nesse projeto, eu deixei para trás 24 anos de Correio Brasiliense, eu era correspondente do Correio Brasiliense aqui em Portugal, para mergulhar nessa aventura, ou seja, 4 meses que eu estou aí sem salário, aos 60 anos, mas acreditando nesse projeto que ele é muito vitorioso. Esses 2 meses, quase 2 meses e meio, mostram que o projeto tem futuro, que tem uma demanda importante aí para a nossa comunidade, e não só para a nossa comunidade brasileira, mas também para a comunidade como todo da CPLP. Né? A CPLP, assim, a gente vê os brasileiros reclamando aqui de algumas situações de Portugal, mas vocês imaginam o que sofrem os africanos. A situação deles é muito pior do que a gente imagina, porque como o brasileiro, a comunidade brasileira já criou raiz aqui, sempre tem um suporte do lado. Os africanos não, eles estão muito relegados. E a gente tem visto que eles têm se aproximado muito da comunidade brasileira para tentar também se aproveitar dessa força que a comunidade brasileira está adquirindo aqui em Portugal. A gente está com muito acesso em Moçambique, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, justamente para fazer esse papel que a gente também pretende mais à frente se expandir para esses países, né, do PALOP, que eles chamam, porque é uma comunidade aqui que está um pouco abandonada. Então, eu acho que vale a pena esse projeto e ele tem tudo para crescer. A gente está buscando muito essa questão da qualidade, da credibilidade. Nós estamos em fase de construção de reputação, então a gente está muito preocupado em fazer a coisa certa, porque nós não podemos errar, né? Nós não somos vítimas, somos protagonistas nesse processo, mas isso significa credibilidade. E também o seguinte, na minha avaliação, o jornalismo ele tem um papel muito importante, que é o da integração, né? A gente sabe que Portugal e Brasil têm laços históricos, mas talvez o jornalismo aí possa fazer esse processo de integrar de vez, mostrar que a gente fala a mesma língua, né? Fala-se a variante do Brasil, o português de Portugal, a variante de Angola. Gente, é a mesma língua, com algumas palavras diferentes, com alguns sotaques diferentes, mas é a mesma língua, o português.
Então, é isso que a gente vê no Brasil, por exemplo. Você anda pelo Brasil, país daquele tamanho. Quantos sotaques a gente vê no Brasil e quantas palavras, uma coisa, mandioca no Nordeste, no Rio é aipim, sei lá, e a gente tem várias palavras para a mesma coisa. Então, vamos admitir que o português é uma língua só, com vários sotaques, e essa diversidade é uma coisa bonita, né, que a gente tem que preservar, não pode abrir mão. Eu sei que muitas vezes a diversidade incomoda, e tem incomodado, sobretudo, os radicais da extrema-direita aí, mas, cara, a diversidade é bonita e faz um bem danado aí para todos nós, para a sociedade. Bom, do ponto de vista econômico, que eu tinha falado, eu acho que há um espaço enorme de crescimento aí das relações comerciais do Brasil. Para vocês saberem, nós temos hoje mais de 10 mil empresários brasileiros aqui em Portugal. Entre os empresários brasileiros, estrangeiros, os brasileiros são os que mais empregam. De cada 10 empregos gerados em Portugal por empresários estrangeiros, 3 são criados por empresários brasileiros. Então, é muita coisa. 80% dos trabalhadores estrangeiros do turismo são brasileiros. Significa dizer que se esses brasileiros resolvessem cruzar os braços, Portugal pararia. Por quê? 20% do PIB de Portugal vem do turismo. Então, olha o tamanho da importância da comunidade brasileira. Somente em 2023, os brasileiros contribuíram com mais de 1 bilhão de euros para a Seguridade Social de Portugal. De cada 100 euros que foram recolhidos por trabalhadores estrangeiros em Portugal, 35,9 euros foram recolhidos pelos trabalhadores brasileiros. Quem está dando sustentabilidade para a Previdência Social de Portugal são os trabalhadores estrangeiros, em especial os brasileiros. Então, assim, é uma força expressiva. E isso só vai aumentar. Hoje, de cada 10 bebês que nascem em Portugal, 2 são filhos de pais brasileiros. Isso tem um impacto enorme na taxa de natalidade aqui, e por conta justamente da vinda dos imigrantes para cá, desde 2019, a população de Portugal voltou a crescer. Ela estava caindo havia 10 anos, e isso, sobretudo, pelos brasileiros que têm chegado aqui de uma forma que eles conseguem suprir os portugueses que saem daqui, porque ainda imigra muita gente de Portugal, e ainda sobra. Ou seja, o país voltou a crescer, a ter uma população crescente. Na educação, os brasileiros já são 50% dos estudantes de mestrado e de doutorado. Vou dar um exemplo. A Universidade de Coimbra, hoje, é a maior universidade brasileira fora do Brasil, de tantos alunos brasileiros que nós temos aqui em Portugal. Olha o impacto disso. Então, esse é um dos motivos de a gente criar o Público Brasil. E assim, a gente já publicou mais de 350 matérias, né, artigos, desde que a gente começou há 2 meses e 2 dias. E o professor falou muito sobre da questão cultural, né? Como o brasileiro está contribuindo aqui para a efervescência cultural. Eu estava ouvindo o diretor de redação do Público contando que ele tinha se encontrado com uma pessoa muito importante aqui e foi dar carona para essa pessoa até o hotel e escutou um barulho, viu uma movimentação numa casa, e aí ele resolveu parar o carro para ver o que estava acontecendo. Era uma quinta-feira, 8h30 da noite, e dentro desse estabelecimento estava rolando forró, uma animação total, e assim, e por onde você hoje anda
por Portugal, sobretudo os grandes centros, Lisboa, no Algarve, aqui no Porto, Braga, a cultura brasileira está se fazendo presente, né? Nós temos grandes artistas expondo aqui em Portugal, os filmes brasileiros fazendo sucesso, tem um festival de teatro rolando no Espaço Chapitão, lá em Lisboa, ou seja, é uma efervescência, os cantores, os comediantes, temos aí o Fábio Porchat gravando, a Cacau Protásio está chegando aí, Cláudia Abreu está trazendo uma peça, Falabella e Marisa Hort estão percorrendo o país todo com teatros lotados. Então há um interesse muito grande pela cultura brasileira. Isso é muito importante e, de novo, eu quero reforçar, nós somos protagonistas. Isso mostra o nosso protagonismo, nada de vitimismo. Nenhum de nós aqui, como estrangeiro, imigrante, é vítima. A gente tem problemas? Sim, como qualquer país tem problema. Então, o que a gente tem xenofobia, tem racismo, tem violência doméstica, mas a gente tem isso em qualquer lugar. Agora, o mais importante é a transformação social e cultural que os brasileiros têm trazido para Portugal. E é isso que o Público Brasil quer mostrar, né? A nossa força aqui em Portugal. E eu queria, só para concluir, que eu não quero me estender muito aqui, porque a gente está todo mundo no avançado da hora. Eu queria contar um pouquinho como é que foi a chegada de 6 jornalistas brasileiros dentro do Público, né? Porque o Público é uma instituição vistuta, séria. Imagina 6 jornalistas brasileiros chegando lá, e o nosso maior medo era de que a gente fosse discriminado. Sei lá, como é que a gente vai chegar nessa redação do Público? E aí a gente chegou para o diretor de redação e falou para ele assim: você está realmente certo de colocar 6 jornalistas brasileiros aqui dentro da redação? Primeiro, que nós somos barulhentos, a gente fala alto, esporrento mesmo, né? É brasileiro. E aí ele olhou para a gente e disse o seguinte: que a redação do Público estava precisando disso, estava precisando de alegria. E é isso, o brasileiro alegre, despojado, trabalhador, empreendedor, sobretudo a mulher brasileira, que a gente tem que valorizar muito. E aí a gente foi tão bem recebido lá dentro, tão bem recebido, que foi incrível como, né, as pessoas passaram a nos dar sugestões de pauta. Olha, tá rolando tal matéria, faça aquilo ali, o que vocês acham de fazer aquilo? E fazem questão de parar na bancada brasileira, porque tem a bancada brasileira lá, tá? Lá dentro da redação, uma bancadinha bonita. Eu convido a todos para um dia tomarem um café lá no Público, vale a pena, uma redação linda, o pessoal muito bacana, um estúdio legal. Então, a gente está fazendo um trabalho muito legal dentro do Público, e são 2 redações, né? Nós temos o nosso portal web, temos a nossa app, que eu acho que vocês deveriam baixar aí, é gratuita e está linda. A gente está cobrindo tudo: economia, política, lazer, esporte, cultura, trazendo um pouco de Brasil. Temos nossos podcasts, as nossas newsletters culturais. E então, assim, é um projeto muito interessante que está nos trazendo muita... esses aqui são os nossos parceiros, são esses parceiros nossos que permitiram que a gente pudesse, durante um ano, ser um projeto aberto. Nós somos gratuitos. E aí eu queria, só para concluir, dizer que eu também já ganhei até um apelido dentro da redação, que é a diretora de redação, a diretora adjunta, que é com quem a gente trata diretamente. O Público Brasil fica muito voltado para ela. E todo dia que eu chego de manhã, ela diz assim: bom dia, alegria. Né? É isso que é o Público Brasil, dentro do Público, construindo um jornalismo de qualidade e, de novo, dando voz à comunidade brasileira, que é tão legal. E
e informando, né? Fazendo literacia e combatendo fake news e dando voz para quem tiver a fim de falar. Muito obrigado, Daniela, pelo convite. É um prazer estar aqui. Por favor, leiam o Público Brasil. Obrigado.